Bem, vamos aqui resolver agora a folha Figuras 2. Eu separei os principais questões, as 3 primeiras questões do exercício, numa única folha A4, que é para que a gente possa resolver isso gradualmente. Então esse vídeo deve dar conta de 3 dos exercícios Figuras 2. Então, ele dá um exemplo que no primeiro exercício, né, ele fala: nos exercícios seguintes, os pontos descritos pelas suas notações, quando unidos, formam um polígono. Diga qual o polígono e em que plano se projeta em verdadeira grandeza. Então, o primeiro que está já pronto na folha é um triângulo retângulo e ele se projeta em verdadeira grandeza no plano vertical pilinha. Vamos então para o número 1, né, que é dado pelos pontos A, B, C e D. No exercício fornecido, aqui está aparecendo o ponto B novamente, né, mas o último ponto, obviamente, vai ser o ponto D. E a gente acabou de corrigir isso no exercício que está disponível na nossa pasta Xerox. Então, esse primeiro ponto, ele é dado esse primeiro polígono é dado pelos pontos A, B, C e D. E nesse caso daqui, como a gente vê uma grande quantidade de coordenadas negativas, a gente já pode adivinhar que esse polígono vai estar parcialmente ou totalmente em algum outro diedro que não o primeiro diedro, certo? Então, a gente não precisa se assustar com isso. É algo que também não é recorrente em geometria descritiva na PUC. A partir dessa folha, a gente vai trabalhar muito mais no primeiro diedro do que nos demais diedros. Então, marcando aqui rapidamente as abscissas, eu vou ter aqui, nesse primeiro ponto, eu vou ter a abscissa 1, agora a abscissa 2, a abscissa 4 e a abscissa 5. E aí vamos marcar os pontos A, B, C e D.
Então, marcados os pontos, o que a gente repara aqui, né? Bom, se eu fosse desenhar isso pela ordem dos pontos, provavelmente eu desenharia um triângulo e um outro triângulo aqui sobrepostos. Obviamente que eu não vou seguir essa ordem dos pontos, eu vou trabalhar com uma conexão entre A e C e A e B seguida por D, em vez de seguir a ordem dos alfabetos, porque está claro para mim que essa figura, dadas as coordenadas delas, é um paralelogramo. Então, esta daqui é a figura. E aqui a sua projeção vertical. Bom, daí a gente vai estranhar o fato da figura estar com a sua projeção horizontal acima da linha de terra, enquanto a projeção vertical está abaixo da linha de terra. Mas o que está ocorrendo nesse exercício? Por que isso está acontecendo? Vamos fazer um croquis dos planos de projeção aqui. Vocês devem ter percebido que eu fiz o croquis dos planos de projeção π e π' num ângulo diferente dos croquis que eu costumo fazer. Nesse croquis a gente está vendo mais o segundo diedro e abaixo dele o terceiro diedro do que a gente está vendo o primeiro e o quarto. Lembrando que o primeiro diedro a gente tem afastamento positivo, cota positiva. E aqui eu vou ter o afastamento negativo e a cota positiva. No terceiro, a gente tem afastamento e cotas negativos. E no quarto, eu tenho afastamento positivo e cota negativa. Muito bem. Então, o que está ocorrendo aqui? A gente desenhou aqui em Épora, primeiro, um paralelogramo. Vamos procurar entender como esse paralelograma se dá aqui no espaço, certo? Então, primeiro, eu tenho uma abscissa 1, imaginando que a origem das abscissas aqui, essa linha tem abscissa 1. Eu tenho cota menos 1. Então, o ponto A, ele tem uma cota negativa. Ah, sim, claro. E ele tem um afastamento negativo. Né? Então, essa é a distância é o afastamento, esse daqui seria a cota. Então, a gente pode ver que o ponto A pertence ao terceiro diedro. Daí, o ponto B. O ponto B, eu tenho uma abscissa 2, eu vou ter um afastamento menos 3,5, portanto, é mais ou menos por aqui, e eu tenho a mesma cota. Então, eu vou descer a mesma distância. Então, o ponto B estaria por aqui. Né? Essa daqui seria a reta AB.
O ponto C, ele tem mesmo afastamento e mesma cota que o ponto A. Então, eu vou levar ele para cá, já com o mesmo afastamento, imaginando que ele está aqui com a mesma cota. Então, vamos imaginar que o ponto C estaria por aqui. E o ponto D, ele vai ter a mesmo afastamento que o ponto B e a mesma cota. Uma abscissa bem superior. Então, no espaço, esse paralelograma inteiro, se eu fosse imaginar que o meu plano horizontal é uma superfície opaca, todo esse meu paralelograma estaria ocultado pelo meu plano horizontal. O que é a épora? A épora é quando a gente rebate o plano vertical sobre o plano horizontal. Então, nesse rebatimento, quando eu for olhar essa épora assim, mais ou menos por cima, eu vou ter um objeto que está pertencendo ao terceiro diedro, ao terceiro diedro, onde eu tenho os afastamentos negativos e as cotas negativas. Eu tenho os afastamentos negativos acima da linha de terra e as cotas negativas abaixo da linha de terra. Então, vamos passar para esse segundo problema. Eu vou aqui criar um novo ponto zero, ignorando agora essa conexão daqui, esquece esse lado, e vamos começar a marcar os pontos desse segundo problema. Então, a gente tem A, Então, o que a gente já pode observar aqui? Que
todos os 4 pontos têm um afastamento igual a 0. Se a gente levar em consideração que o plano vertical é o plano que contém todos os pontos de afastamento 0, então, de cara, a gente sabe que essa figura ela pertence ao plano vertical, porque se o afastamento é a distância, a menor distância de um ponto para o plano vertical π', e essa distância de A, B, C e D nesse caso é 0, então a gente sabe que toda essa figura pertence ao plano vertical π'. Então, vejamos qual é essa figura que a gente tem aqui, né? Tão fácil quanto um passatempo de ligue os pontos. Então, A' com C', C' com D', D' com B' e B' com A'. E A, B, C e D, que são as projeções horizontais, elas todas pertencem à linha de terra. Então, fazendo aqui um croquis, a gente teria, aproveitando, né, vou aproveitar esse meu mesmo desenho aqui, essa figura, que é um trapézio, ela vai se projetar mais ou menos dessa maneira daqui. Aliás, posso até aproveitar as abscissas aqui, né? Então, esse aqui é a abscissa 5, então essa figura estaria também, na sua maior parte desse meu croquis, ocultada pelo plano horizontal π. Então, seria, na verdade, algo mais ou menos assim. Ela está aqui. Pertencente ao plano vertical π e abaixo do plano horizontal π'. Então, isso aqui é o paralelograma e essa daqui é esse trapézio. É desse modo, então, que esse trapézio, que pertence ao plano vertical π', fica no espaço, e é assim que esse trapézio fica em épora. Agora, prosseguindo para o terceiro problema desse exercício folhas, né? Então, vamos aqui rapidamente marcar os pontos A, B, C e D.
Então, essa figura, ela parece ser um quadrado, tá? Porque se a gente colocar aqui os nossos quadros, é óbvio que os valores, às vezes, quando a gente desenha um quadrado em GD dessa maneira, a partir das coordenadas, nem sempre os valores ficam certinhos, né? Mas aqui, usando o próprio esquadro, já dá para ver que eles praticamente se conectam, os quatro em ângulos retos, né? Aqui ficou coisa de meio milímetro para fora, mas tudo bem, eu posso considerar que essa figura, que ela é um quadrado. Então aqui a gente vai ter a projeção vertical dela, né, para baixo, né, porque todos os pontos têm a cota negativa, menos 6 e menos 6. E aqui a gente tem a projeção horizontal dela, que também é negativa, exceto pelo ponto D, que está com sua projeção horizontal sobre a linha de terra, né? Ponto D tem afastamento igual a zero, portanto, o ponto D pertence ao plano vertical pilinha. Então, aqui a gente tem o quadrado ABCD. Bom, se eu fosse desenhar esse mesmo quadrado aqui no nosso, fazer um croquis dele, seria algo assim, né? Eu teria esse meu quadrado, ele pertence todo ele ao terceiro diedro. Lembrando que esse 4 que está aqui era para o desenho ao lado. Esse aqui é o quarto diedro desse diedro daqui. Aqui eu teria o meu primeiro, aqui eu teria o meu segundo e aqui eu teria o meu terceiro. O ponto D, que é esse daqui, coincide com a projeção vertical. Não, coincide com a projeção. Sim, o ponto D no espaço coincide com sua projeção vertical. E aqui está a projeção horizontal do ponto D. Aqui estaria o ponto B no espaço. Aqui estaria o ponto A no espaço. E aqui estaria o ponto C no espaço. Então, considerando esse croquis, eu teria aqui, lá embaixo, lá no subsolo da casa vizinha, eu teria esse quadrado. Então, essa é a projeção horizontal dele. Aqui é o quadrado no espaço.
e a projeção vertical dele é uma linha que aparece aqui. Então, aqui seria o C', lá embaixo, e aqui seria o A' lá embaixo, e aqui o D no espaço, que coincide com o D', que coincide com o B'. Então, essa daqui é a projeção horizontal dele, por ter afastamento negativo, fica acima da linha de terra. E aqui a gente tem a projeção vertical dele, que se projeta como uma linha. Então, essa figura daqui é um quadrado. E ela se projeta em VG no plano horizontal π. Essa figura é um paralelogramo. Ah, desculpa. Esse é o trapézio, que se projeta em VG no plano vertical, certo? Ao qual ela até pertence. Eu posso ver isso pela projeção horizontal. VG em π. Aqui o quadrado é VG desculpa, aqui é o trapézio é VG em π', plano vertical, quadrado, plano horizontal. E o nosso paralelograma é um paralelograma e a VG dele também está em π. Então esses são os itens 1, 2 e 3 da folha Figuras 2.